A paz, povo de Deus, eu sou o pastor Silas Dourado, pastor da Igreja Batista Plenitude de Deus, aqui na Raposo Tavares, São Paulo, capital. Eu estou aqui hoje com alguns amigos, pastor Renato, presbítero Edgar, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos que há cerca de um mês atrás, mais de um mês um pouquinho, o Rio Grande do Sul passou por sua pior tragédia da história. E hoje eu trouxe para falar sobre isso, até porque eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar com esses homens lá no Rio Grande do Sul. Fomos para a ponta da lança para poder ajudar os nossos queridos gaúchos, os irmãos do Rio Grande do Sul, pessoas de todas as religiões e credos, né? Nós fomos fazer um trabalho de socorro. Pastor Renato, que Deus abençoe, obrigado por ter vindo para esse podcast, pastor. Se apresente aí, o senhor é de que igreja, pastor? A paz do Senhor Jesus, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, pastorzão. Eu sou pastor ali na Igreja Fonte Bíblica Ágape, tá ali em Embu das Artes, e o ponto de localização tá muito fácil, em cima do frango frito. Eita, forte. Ali o chicote estrala, é coisa boa. Nós estamos servindo ao Senhor lá, pastoreando aquele trabalho, e tive essa experiência com o Senhor nesse mês que se passou, no mês de maio. Fomos ali no Rio Grande do Sul, uma caravana maravilhosa, pessoas de Deus que estava conosco lá, e foi maravilhoso, né? E vamos aqui conversar um pouquinho sobre essas experiências. Espero poder agregar na vida daqueles que vão assistir essa podcast. A sua comunidade, pastor, a sua igreja tem quantos anos? Nós estamos caminhando para 5 anos, completamos 5 anos 4, e né? já está fazendo obra missionária. Tem que fazer, né? Essa é a existência da igreja, né? A razão da sua existência. Obrigado, pastor. Estou aqui também com meu amigo, cara que eu aprendi a amar demais. Eu tive uma experiência maravilhosa com o presbítero Edgar. Se apresenta aí para os nossos irmãos de conhecer. Pastor. Para mim foi um prazer imenso, pastor. Eu sou o presbítero Edgar, congrego ali na Fonte Bíblica Ágape. Meu pastor está aqui, para mim é um privilégio. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade também, esse bate-papo que será muito prazeroso. Pastor, aprendi a lhe amar nessa viagem. Foi bem, sim. Que viagem maravilhosa, foi algo assim espetacular que nós vivemos lá. Eu costumo dizer para as pessoas que só com palavras eu não consigo explicar. Foi um misto de sentimentos que eu vivi lá, pastor. Teve momentos de muita felicidade, teve momentos também de muita tristeza ao ver a tragédia que aconteceu. Mas no desenrolar desse bate-papo que a gente vai conversar um pouco sobre. Tá, vamos lá. Olha, há um mês atrás, há mais de um mês, como eu falei, o Rio Grande do Sul passou por um momento, os irmãos sabem. E a princípio, pastor Renato, eu, talvez como o senhor também, pensava em ajudar, mas um amigo estava indo e me pediu ajuda, falou: pastor, o senhor pode ajudar? E nós ajudamos a princípio. E eu me lembro que eu estava escrevendo o livro e, então, virá o fim, né? Que era um livro sobre escatologia, falando ali sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus, e tem aquele texto, e depois dessas coisas virá o fim, o livro nasce justamente para falar desses sinais. E é bem propício para tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul também, que a terra cambalia como bêbado, como diz o profeta Isaías, né? E aí eu falei, pronto, eu vou ficar ajudando financeiramente, de alguma forma, ver quem já está indo. E teve a oportunidade de enviar um diácono da igreja junto, que era o diácono Jorge. Mas para mim seria nesse nível, até que Deus muda tudo, né? E aí nesse momento do livro, eu orando ao Senhor, e aí o Senhor me impulsionou para ir para a ponta da lança. Porque muitos pastores também queriam ajudar, mas queriam, todos preocupados, queriam ter certeza se ia chegar os recursos lá. Aí foi quando nós montamos um time, né, pastor Renato? Que time! Que time, foi maravilhoso. Fomos lá em 8 pessoas para começar, né? Já tinha pessoas lá fazendo o trabalho, e nós começamos a visitar abrigos, lugares. Só para o senhor ter uma ideia, nesse momento até agora foram feitas 14 mil marmitas. Foram parceiros de todos os lugares, claro, nesse projeto que eu, o senhor, nós ajudamos, e outros parceiros também, o qual vai chegar esse podcast, e sou muito grato. Depois eu vou colocar os créditos dos parceiros que nos ajudaram, que foi sem parceiro a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Maravilha. 14 mil marmitas com 10 toneladas, 500 cestas básicas entregues, muito medicamento, muita roupa, pastor, e muito material de higiene pessoal. Pastor, eu quero começar pelo senhor. Nessa primeira ida, porque já foram 2 idas, eu fui uma segunda vez com outra equipe, e o senhor vai
daqui a pouco com a equipe lá também. Nessa primeira ida, o que mais lhe marcou, o que chamou a sua atenção nessa viagem do Rio Grande do Sul? Coisa boa. Pastor, eu quero aqui fazer menção de uma diaconisa minha, da nossa igreja, chamada Yasmin, né? Ela me ligou e falou, Pastor Renato, nós precisamos estar envolvido em alguma frente de ação ali no Rio Grande do Sul. E, consequentemente, eu já fiz uma ligação para o presbítero Edgar. Eu falei, Edgar, cria alguma coisa, porque ele é o responsável pela ação social da igreja, né? E eu falei assim, vamos criar alguma coisa para a gente poder estar ajudando ali no Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a fazer toda essa movimentação quando o senhor mandou no grupo ali dos pastores, da FAB, né, que estava fazendo já uma frente de trabalho. Eu falei, pastorzão, nós já também estamos trabalhando. E o senhor falou, olha, se você não tiver como levar, porque a nossa preocupação, e eu creio que é a preocupação de muitos, será que essas doações vão chegar de verdade no local de destino? Até porque tinha muita gente falando que os caminhões estavam sendo parados. Exato. E por aí Muita vai. coisa estava falando. Né? E não chegava às pessoas que de fato precisavam, Deveriam e foi essa a nossa preocupação. E aí, automaticamente, sabendo que o senhor estava fazendo, falou que já tinha um caminhão, né, por um empresário que acabou doando aí essa grande oportunidade de poder levar aí essas coisas, então a gente colocou toda essa força e trouxe para cá. E aprovei o senhor, eu acredito que foi dia 18 que nós descemos, dia 15. Descemos, acho que dia 15. Dia 15, né? Pastor, eu vou falar para você, que experiência maravilhosa. Dia 15 do mês de maio. Sim, mês de maio, 15 do mês de maio. E a experiência foi tão incrível, porque eu conversei com o pastor Jorge, que nós vamos citá-lo aqui, eu creio que no decorrer dessa podcast, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, quando a gente vê eles numa tragédia como essa, sem precedentes no Rio Grande do Sul, ele abrindo mão do seu trabalho para poder utilizar do seu tempo, para poder a manipulação daquelas marmitas, para poder entregar para pessoas e precisando de doações, como que você... Porque até então começou com 50 marmitas. 50 marmitas. Por dia, né? 50 marmitas por dia foi o que foi iniciado por o dono de uma empresa chamada Inflávio. Inflávio Festas. Menino de Deus, Rafael, menino de Deus. Boa. Esposa, uma bênção, irmãos. Um prazer conhecer você, Rafael. Você é uma bênção, cara de Deus. E aí, Rafael começou a mover e a filha do pastor Jorge, a Larissa, trabalha com ele. Ela trabalha numa empresa e também faz um segundo trabalho com ele, com trabalho de festas de crianças e tal. E aí foi quando o diácono da igreja, o Jorge, falou, pastor, a minha sobrinha está lá e está fazendo trabalho assim. E foi quando a gente abraçou a causa. E chegou dias lá na fonte bíblica, lá na Inflávio, se fazer 800 marmitas quando nós estávamos lá, porque ajudamos um pouco mais. Diária. E aí foi maravilhoso. Foi, Edgar? Pastor, foi algo assim, essencial para nós naquele momento, né? Quando nós nos ajuntamos na comunidade lá na nossa igreja, quando a gente procurou o pastor Renato, que eu conversei com ele no telefone, que ele me ligou, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, cara, eu acho que a gente tem condições de nós mesmos conseguir levar essa carga até lá, para que ela de fato chegue até aonde ela deveria chegar. Então essa era a preocupação do nosso pastor. Então a gente já faz esse trabalho há algum tempo, mas nós estamos tentando, né, pastor, afunilar o máximo desse trabalho para que a gente consiga constantemente fazer trabalhos como esse. Pastor, lá foi sensacional. Quando a gente chegou lá na Inflávio, que a gente viu a estrutura, e quando eu perguntei pro Rafael o que motivou ele a fazer aquilo, porque, para quem não sabe, a Inflávio ela é um salão de festas que nesse período ele ficou fechado para atender as pessoas. Mas também ele tinha preocupação, pastor, porque ele tinha contratos a seguir, porque ele tinha festas locadas para aquelas datas que nós estávamos usando lá. E a resposta dele foi muito humana. Eu perguntei para ele o que motivou ele, ele disse que as pessoas. Ele falou, eu não poderia ficar na minha casa que não passou pela enchente e ver a quantidade de pessoas que estão na rua e eu sem fazer nada. Cara, para mim ali, eu olhei pro meu amigo Rodrigo que estava comigo, meu olho encheu de lágrima. E que sentimento, né, pastor? Essa ideia da pessoa ter a empatia, de olhar e falar, eu não posso ficar parado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que isso para nós, e como igreja, esse é o nosso papel, pastor. E uma coisa importante, pastor, que essa tragédia que
varreu todo esse estado do Rio Grande do Sul, mas a cidade de Gravataí foi uma cidade que não chegou, né, as águas lá, até por uma questão geográfica, né? Então, Mas teve parte que foi, quando eu visitei dessa segunda vez, na hora do almoço, o pastor Jorge falou assim, a gente estava reformando a igreja, né, que foi um ponto de apoio, e aí nós, nessa segunda ida, eu levei uns profissionais, pedreiros, eletricistas, para dar um talento na igreja. E ele falou, pastor, quer ver aqui em Gravataí, onde alguns lugares, inundou? né? Aí eu falei, vamos, e na hora do almoço nós fomos. Inclusive, olha que coisa interessante, quando eu cheguei lá, eu não estava com a camisa que eu tinha levado, eu estava com aquela outra, e aquela outra porque em passe é branca, né? Não tem um mapa do... Por isso eu fiz uma Do Rio colorida, Grande do Sul, eu fiz uma colorida com mapa, porque chama mais atenção. Destaca mais. Destaca mais. E aí, quando eu estava com aquela camisa branca, que foi do projeto de vocês... Da primeira, sim. Né, como O Aja. O Aja. O Aja é o projeto missionário da O igreja. amor de Jesus é ágape. Isso, o projeto do missionário da igreja do pastor Renato, eu estava com essa camisa. Então, como ela é branca, as pessoas não discerniram bem. E Samuel estava gravando com a filmadora, e ele me mostrando uma rua, coisa assim de 5 minutos da igreja. Nossa. É muito perto. E aquelas ruas estão ali debaixo d'água, o negócio está feio demais, Renato. Depois eu voltei lá de novo para levar comida e material de higiene e material de limpeza para algumas pessoas ali nessa segunda ida. Mas eu, no primeiro dia, fui lá, vamos lá, aqui em Gravataí, para você ver o que aconteceu aqui também. E o pastor Jorginho até me falou assim, olha, pastor, um dia antes de vocês chegarem, choveu tanto que eu até desanimei. A chuva onde nós guardávamos o carro lá, a chuva deu na rua, que ficou assim, negócio de um palmo naquela rua. Ele falou, eu estava muito desanimado. E aí quando eu cheguei lá, o dia que eu cheguei já não choveu mais. Eu falei, graças a Deus vai dar para fazer a reforma na igreja. E aí ele me levou lá. Enquanto a gente estava gravando, Samuel gravando com a filmadora, passou um rapaz de moto, mas ele estava muito bravo, né? Porque ele pensou que era alguma rede de televisão que estava se promovendo, porque o pessoal lá tá cheio disso, né? Tá cheio. Sim. E aí eu falei, da próxima vez, Samuel falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos gravar com celular, e utiliza um microfone diferente, e coloca a camisa. Então a gente colocou a camisa, colocou o adesivo na caminhonete, né? Todos pelo Rio Grande do Sul, que é esse logo aqui, para as pessoas entenderem que nós não éramos da mídia convencional, para que não corresse o risco de a gente tomar um pau, né? Porque... Não, o cara passou de moto, Muita mas desinformação, né, pastor? ele estava muito bravo, ele espraguejou, ele só não falou em língua, porque o resto eu acho que ele disse, viu? Porque a gente vai analisando a mídia, que tem uma proposta a dizer que o Estado está agindo de uma forma significativa. Eu vou falar pela experiência nossa de ter ido, eu não vi a ação do Estado nos lugares onde nós fomos. Ficamos em torno, acho que de 4 dias, os primeiros dias. E visitamos cidades diferentes, né? Porque é bom salientar, que não foi uma cidade só. Não mas foi uma lugar. cidade. Quando a gente chegou, se eu não me falha a memória, não sei se foi em Matias Velhos, eu acredito que tenha sido. Nós tínhamos aquela igreja Assembleia de Deus, eu não sei se é Getsemane. Eu voltei lá depois, fizemos um trabalho maravilhoso com crianças lá. Lá ela é uma igreja que cedeu o espaço da igreja para abrigar pessoas. Foi. O que você espera, pastor, se eu estiver aqui enganado, eu quero que o senhor possa aqui até me corrigir, o que você espera do Estado? Uma vez que essas famílias estão desabrigadas mediante essa enchente, o Estado tem que estar em prontidão. Algum assistente social, algum vereador. Tem que ter alguém para saber. Tem que ter para Pastor, saber. eu percebi que eles estavam meio perdidos também, né? Eu acredito que Muita o tamanho gente. da tragédia... Não, é uma tragédia sem precedentes. O próprio Estado, eu acho que ficou naquela, o que a gente vai fazer? Porque, cara, eu nunca vi aquilo, pastor. E onde a gente passou, nos endereços que nós passamos, os relatos eram sempre os mesmos e dizendo que estava recebendo ajuda de pessoas, de civis, e não do Estado. Mas olha, Samuel entrou antes de ontem nas redes sociais e procurou a hashtag, né? Civil salva civil. Procurou os vídeos, foram todos apagados, viu? Não brinca. Houve um limpa do negócio. Porque com certeza vão recontar a história do jeito deles, que é assim que eles fazem. Mas enfim, vamos deixar essa turma para lá, senão esse podcast nem sobe por ar, né? Porque é assim que eles fazem, Então, pastor Renato, houve uma experiência maravilhosa e o senhor foi um dos participantes em primeira linha, na ponta da lança desse trabalho. Me contem mais o que o senhor aprendeu, o que motivou o senhor a fazer tudo isso. Tem uma frase, pastor, que norteia muito a minha vida num todo, né? Onde a visão tem provisão. Aonde a visão tem provisão. Eu tive a oportunidade, em 2018,
me formaram num curso de missões lá na Colômbia, né? Um curso internacional feito pela Discípulos Globais, que tem como objetivo investir em projetos para alcançar os menos alcançados, né? Esse é o propósito deles. Não, eu quero ir para os Estados Unidos. Não, não é. Estados Unidos todo mundo tá lá. Então, às vezes, até no Brasil tem povos menos alcançados, como os hippies, os rappers e outros grupos mais. Então, eles fazem esse investimento. Eu tive essa oportunidade, aprendi muito com pessoas que amam missões. E quando a gente observa os propósitos da igreja, dentre os propósitos da igreja, que é em relação a Deus nós temos que adorá-lo, em relação à igreja nós precisamos edificá-lo, em relação ao mundo eu tenho que evangelizar. Mas você observa que esses propósitos, pastor, dentre esses 3, os 2 deles se restringe a dentro do templo. E hoje a igreja está muito gastando toda a sua energia e toda a sua agenda para dentro do templo. Quando crente evangelizando crente, né? Crente evangelizando crente. E quando eu tenho oportunidade de sair de dentro da nossa comunidade, de poder investir em pessoas, de poder pregar o evangelho, não foi apenas a entrega, não era só a entrega do alimento. Só o alimento. As pessoas precisavam também do alimento espiritual. A gente foi ali, damos todo esse apoio também físico, mas precisava de um apoio emocional. Pastor, você perder tudo da noite pro dia, quantos empresários faliram? As pessoas também... Como manter uma estrutura, pastor, emocional, num momento de uma tragédia como essa? Então, de poder sair de 4 paredes, de poder levar a comunidade, e aí aquela coisa que me norteou, aonde tem visão tem provisão, que você olha para o caixa da comunidade com responsabilidades, que a gente faz os nossos trabalhos, como nós viemos falar aqui do Rio Grande do Sul, é Rio Grande do Sul, mas a sua igreja tem propósitos. Então eu falei assim, não, vamos trabalhar. E aí você vê Deus movendo as pessoas. Começou a entrar recurso de todos os lugares. Esperávamos. Pessoas de todos. Teve uma amiga minha dos Estados Unidos que falou, não, essa causa é muito nobre. Mandando valores. Então, uma igreja, todo mundo podendo ajudar. Então, pastor, isso acaba nos motivando. Então, dá um upgrade, né? De ter contato com toda aquela situação, ver as pessoas em estado de vulnerabilidade. Aí você começa a dar valor à vida. Quando as pessoas estão... Aquela teologia da prosperidade, que tem que ter o melhor nessa terra, que tem que poder comer o melhor dessa terra. E você vê aquelas pessoas, como o pastor Jorge mesmo falou, Deus utilizou água. Porque na minha perspectiva, fazendo uma análise espiritual, não tem como falar que aquela água não foi uma permissão divina. Claro que foi. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então a gente tem que dar o nosso ponto de vista espiritual. Eu nunca vi aquilo, pastor. Da forma que a água pairou ali, né, pastor? Eu tava lembrando de uma imagem quando nós passamos ali sentido o estádio do Grêmio lá, Porto Alegre, que nós olhamos pro lado direito, pastor, e o senhor ainda falou lá, nós vemos os outdoors lá debaixo d'água e nós olhamos e falamos, aqui devia ser uma represa. Não, o pastor Renato até me falou que eles devem ter instalado esses outdoors aqui de barco. Eu achei que era de barco, pastor. Rapaz. É que as pessoas que... Não, quem não tá, incrível. É incrível. Não dá pra acreditar, que você fala, não é possível. Não é possível. Que foi essa... Parece uma represa. E o pastor parou na frente e falou, não, aqui era tudo... Gente, aqui era seco. Não, eles falando aqui, eu falei, não tem como. Aí quando o pastor Jorge falou que isso ali era plantação de arroz... E é o que eu estava pontuando. Então, Deus permite toda essa água vir e, ao mesmo tempo, falta o quê para a comunidade? O que falta para o Rio Grande do Sul? Água. Água da vida. Dá para explicar isso aí, pastorzão? Falta tanto água mesmo como água da vida, que é o Cristo. Né? É sensacional, né? A nossa recepção. Teve até uma situação de uma igreja que nós fomos lá nessa primeira vez, que eu achei bem interessante. Estávamos na igreja, olhando para aquela situação. O senhor mais velho chegou e falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor de São Paulo. Aí ele falou, olha, o que Deus faz? Ele manda água, tira os crentes de dentro da igreja, porque ele falou assim, a igreja do Rio Grande do Sul estava muito acomodada. Então Deus mandou um dilúvio, tirou o povo dentro da igreja e botou o ímpio dentro da igreja. Para a gente poder evangelizar, porque a gente está evangelizando. Ele usou uma frase, o pastor Jorge, qual foi a frase, pastor? Acho que o senhor lembra quando a gente chegou, ele dizendo que as pessoas não queriam ir até o templo. E Deus acaba evangelizando, que é o que o pastor Ciro disse. Acabou de pontuar. Ele remove o ímpio para dentro do templo, para a gente poder evangelizar ele ali. Porque aí a estrutura nesse momento não tem, porque dentro da igreja a gente tem a organização e nós temos o organismo. E a organização é um ar-condicionado, é uma cadeira, é um som. Então qual a utilidade, uma vez... Não estamos aqui falando que nós não precisamos apacentar, cuidar, edificar esses irmãos. Mas a igreja precisa ir. E numa dessa dá um choque. Ao ponto que, não sei se vocês observaram o vídeo de pessoas limpando os templos
com uma alegria de limpar o Louvando. templo, cheio de sujeira. Mas será que tinha essa mesma alegria quando essa igreja estava pronta, tudo Limpinha. bonitinha, limpinha? Então Deus faz o quê? Remove tudo de dentro da igreja e agora essa igreja vai se tornar um abrigo para pessoas. Então você vê que a igreja em ação. Eu não vi nenhuma reportagem mostrando o papel de líderes religiosos, como o próprio o catolicismo, de outras frentes, religiões também fazendo esse trabalho. Não, eles não vão divulgar. Pelo contrário, os pastores que nós visitamos, pelo menos tinha 5 bases, né, que eram igrejas que estavam entregando as marmitas, por exemplo. Que nós fomos lá. E eu perguntei para os pastores, para as pessoas envolvidas ali, se eles estavam recebendo recurso de alguém, alguma ajuda da prefeitura, ou de algum assistente social, ou mesmo que seja um vereador que pudesse ajudar. Pelo contrário. Todos disseram que não. né, Não, pastor? não. Eu vi. Até porque não podia ajudar a igreja. Sim, Quer dizer, sim. a igreja estava fazendo o papel do Estado, e o Estado não podia ajudar a igreja. Não podia. E teve uma situação que me chateou muito. O pastor Jorginho me falou, olha, um vereador me ligou e pediu 100 marmitas. Eu fui deixar as marmitas. Quando eu cheguei lá, ele já não estava mais. E eu vi uma montanha de marmitas. Foi. Né? Aí ele falou, cadê o vereador? Ele já saiu, não está aqui. Ele falou, essas marmitas aí. A pessoa que ele perguntou não respondeu. Ele foi do outro lado da rua, tinha uma igreja, ele foi falar com o pastor da igreja e falou, olha, o vereador fulano de tal pediu umas marmitas. O pastor falou, pastor, ele está fazendo isso com todo mundo. Ele pede as marmitas, o pessoal vem, deixa as marmitas, ele tira foto. Imagine, se você tira foto, um paredão de marmita, 500 marmitas lá, como tinha, e você tira foto e posta nas redes sociais que você está cuidando de gente, olha a ideia. O cara não tinha 70 pessoas no abrigo, com 500 marmitas e mais 100 que estava chegando, e o pastor falou, então não vou entregar essas marmitas aqui não, e levou para a igreja vizinha. Isso não tem sentido acontecer um negócio como isso, percebe? Então, por que eles não reconhecem a igreja? Foi a igreja que fez um grande papel ali. Empresários, civis, a igreja, e teve até outros abrigos que nós visitamos que não deixaram nem a gente entrar. Que eram abrigos da prefeitura. Não estou aqui falando de questão política, irmãos, eu não me meto nisso, mas o fato é que quando se chegou, eles não deixaram a gente, queriam que a gente doasse as coisas, mas não podia nem olhar lá dentro. E como a gente estava com enfermeiros, né, a equipe tinha enfermeiros, uma enfermeira saiu para ver se tinha alguma criança doente, porque a gente tinha medicação, e podia ajudar de alguma forma. E ela falou, pastor, a situação é deprimente. Parece literalmente jogar essas pessoas aqui fora embora. A gente não pode esquecer de fazer menção de 2 missionárias que o senhor levou, a Shirley e a Dani. Pastor, eu acho que uma das áreas que mais me tocou foi quando a Shirley chegou dentro daquele abrigo na igreja Getsemane e ela colocou a mão ali na garganta daquela criança, ela viu que aquela criança estava inflamada aquela garganta e o senhor tinha levado bastante remédios, né? O senhor comprou bastante remédio, levou muitas doações também. E você vê a importância de uma enfermeira. Outra, quando nós chegamos em outro abrigo, aquela criança que estava vomitando quando nós chegamos. E aí a Dani perguntou onde estava a mãe dela e aí falaram que a mãe dela morreu. Tinha acabado de perder a mãe faz, acho que 2 dias, 3 dias. É uma coisa desse nível. Então a gente fala, meu Deus do céu. Assim, é muita gente num estado de vulnerabilidade. Aí o senhor falando da questão de doações, eu me lembro daquela empresária que comprou aquela carreta de água e quiseram barrar Seguraram uma semana para não entrar. Olha aí, mas ela como tem nota fiscal... E conhecia muita gente, começou a fazer ligações porque eles queriam reter a doação dela e reter por uma semana, até que ela foi às autoridades, falou, não, eu comprei, a carreta é minha. Nota fiscal, nota fiscal tá aqui, foi eu que comprei, isso é meu, vocês não podem segurar isso. E eu vi uma reportagem essa semana que um rapaz estava vendendo água de doações. Não dá vontade de fazer uma oração com Fala o mão? pastor. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Eu fazendo uma reflexão, o que passa dentro da cabeça da pessoa, pastor, em ter um ato como esse, receber uma doação e ela, às vezes de fazer uso para tantas pessoas que precisam lá, ela vendendo a água que recebeu de doação. Cara, que situação. Não, imagina a primeira ida, o primeiro caminhão que saiu daqui, primeiro a gente mandou carros pequenos, caminhonetes, mas o primeiro caminhão que saiu com 500 fardos de água mineral. E doação dos irmãos. O segundo saiu com bem mais. Ainda tem mais, eu acho, uma carga de água mineral na garagem da igreja aqui para mandar de novo.
Mas imagine você fazer um movimento tremendo desse, mandar água com 1.200 não quilômetros. imagina, pastor. Né? O empresário arrumou o caminhão, mas a gente teve que abastecer, né? O segundo já não tivemos. Para chegar na pessoa e o cidadão pegar aquilo que está vendendo. Eu falei, meu amigo, não faz pastor, isso. E nós aqui carregamos o caminhão naquele dia, antes que a gente saiu, um dia antes da nossa viagem. E nós aqui procurando balança, a preocupação, cara, né? Procurando... Você entende? Todo um trabalho dentro da norma, né? Para não extrapolar com medo não dos ter caras problema trancar. nenhum. O presbítero, diga uma coisa que precisa também ser aqui observada, é esse grupo contábil aqui da comunidade que fez toda uma lista para a gente poder levar essas situações para que não haja nenhuma barreira, né? Então, o pastor foram que pode vários falar contadores, o Edson, o Cássio. Teve um batalhão de gente nos bastidores, porque nós fomos, mas o que ficou de gente... Só para você ter uma ideia, Renato, a igreja fez 24 horas, relógio de oração de 24 horas sem parar enquanto a gente estava lá. A movimentação é grande, pastor. Você sabe que você fazer escala de oração de meia hora, alguém entrando e orando, e sem parar enquanto nós fomos, enquanto nós viemos. E dessa outra vez, a mesma coisa. A igreja, ela dobrou a oração, por isso que o negócio lá ficou mais leve, por isso que rendeu tanto serviço, porque tinha um povo de joelho ali, que a igreja não se comprometeu, não foi só com uma questão de mandar a comida, a igreja nos muniu com autorização. Por isso que teve almas salvas, teve todo um trabalho que Deus fez. O trabalho foi fantástico. Eu cheguei aqui no dia, o pastor estava com a quantidade de água de cada fornecedor, a quantidade, quantas caixas de roupa, cobertores, foi tudo identificado, pastor. Foi um trabalho fantástico. Uma coisa importante salientar para aqueles que estão nos assistindo também, que quando a gente faz esses trabalhos, as pessoas acham que a gente só vai alcançar o público evangélico, quando na verdade a gente não foi ali atender o público evangélico. E nem sabia quem era. Nem sabia quem era. Quando nós chegamos lá eu fiquei assim, maravilhado no sentido de você ver, irmãos, como as pessoas são tão dependentes de Deus. Lá em Matias Velhos, que foi um dos lugares mais atingidos, e segundo que parece que é o segundo bairro, é o maior bairro da América Latina. O segundo maior bairro da América Latina é o Matias Velho. E a gente conversou com aquele rapaz, fugiu o nome dele, que nós fomos ali doar, eu acho que 3 colchões ou 2 colchões para ele. Sim. Que ele falou que foi coisa de minutos, que ele foi, a água começou a subir, eu acho que ele tirou a esposa, os filhos, primeiro levou os filhos, depois ele voltou para pegar a esposa, aí quando ele voltou para pegar o cachorro, já não dava mais tempo. Já não dava mais. Você vê... Foi aquele lugar que a gente entrou, pastor. Primeira doação que a gente fez dos 3 colchões da comunidade. Na comunidade, entregando cesta básicas, entregando colchões. Nós chegamos na comunidade, você que está nos ouvindo aí. Um amigo meu aqui de São Paulo que fez um trabalho, esse que foi a primeira carga com caminhonetes e tudo. Aí falou, pastor, tem uma pessoa que eu queria que o senhor visitasse lá. Fulano me pediu ajuda, vai nós. Meu irmão, ele não falou para mim, mas ele entrou nessa comunidade escoltado, né? E vai, os pastores aqui, tudo sem saber o que está acontecendo. Sem saber onde ir. Quando nós chegamos na comunidade, tinha casa que saía 30 pessoas e foi saindo gente. Ajuda. E ainda bem que o Renato levou os missionários, olha o tamanho dos homens. O Edgar ficou numa esquina, o Renato na outra, o Edilson. Então, aí eu falei, pronto, pelo menos eu tenho uns meninos aqui até para fazer curva com a caminhonete, e o povo, eu falei, você tá precisando de água? O cara falou, ainda tem um pouco, eu falei, tome mais, em nome de Jesus. Eu falei, comida, como é que tá? Ele falou, tem muita gente lá em casa, tem umas 30 pessoas dentro de uma casa desse tamanho, eu falei, tome comida. Aí eu peguei, são 4 colchões no seu, que o Derek me mandou lhe entregar, tome. Aí o pessoal também quer colchão, eu falei, Renato, vamos embora, porque eles vão levar fazendo a entrevista com o rapaz, o pastor, vamos embora que tá saindo gente em todo canto, e era a gente tá com o carro um pouco correndo atrás. Aqui. Não, porque a gente tinha um propósito de entrega para algumas pessoas. Tinha pessoas cadastradas lá. Quando a gente, eu não sei se o senhor lembra, quando nós estávamos em cima da ponte, e aí a gente estava vendo um pouco da tragédia ali, próximo ali da Coca-Cola, do Atacadão. Sim. Lembra quando nós paramos, fizeram uma fila. Houve até uma organização, eles fizeram uma fila, porque eles achavam que nós íamos entregar doações, porque tinha colchões em cima, mas os colchões já tinham um alvo específico. Destino, né? Prova disso que o pastor Jorge pegou até daquela mulher, quando nós fomos arrumar o carro, pegamos um buraco ali em Gravataí, e ali fomos desamassar aquela roda, e a moça pedindo colchão, e o pastor Jorge, e ela falou, não, mas muita gente tá passando aqui falando que vai dar e não dá, falando que vai vir depois e não volta. Mas o pastor Jorge falou, se eu falar pra senhora que eu vou voltar, eu volto. E o pastor Jorge acabou pegando um
o telefone dela. E o pastor Jorge, pastor, foi essa ponte. Foi. Porque a ponte é aquela que nos liga de um lado da cidade ao outro lado da cidade. Nós não sabíamos onde andar, onde entrar. Lugar Porque nenhum. assim, se a gente entra numa rua errada, meu amigo, você não sabe. Não, se nós vamos sem conhecer ninguém, pastor. E ele sabia de tudo, Sabia onde ele de ficava. tudo. Porque ele trabalha com Cortava isso. aquele trânsito lá, trânsito de 1 hora ele cortava nas ruas, né, pastor? Quando você ia ver, sai rapidinho chegar. Ele é bem Pastor Jorge, você foi uma bênção aí. sensacional. Olha, o povo de Gravataí deve muito para o senhor, essa região toda aí, o trabalho que você fez, Fantástico. o trabalho que a sua filha Larissa fez, o seu genro Tiago fez. Olha, eu vou falar uma coisa para você, que o bom Deus te prospere, pastor. Retribua toda a obra das tuas mãos, porque o senhor foi fundamental. Eu sei que aqui na terra, muitas vezes, as pessoas não veem o que pessoas como o senhor faz, mas no céu, o céu vai revelar tudo, né? Pastor, mas para você ver a importância, nós estávamos lá também fazendo esse trabalho e automaticamente também o pastor conversou comigo lá para a gente também já movimentar a igreja daqui para que a gente conseguisse mais doações. Porque quando a gente chegou lá também, a gente que tem um coração voltado para isso, a gente queria deixar tudo lá e queria voltar só com a roupa do corpo. É. Porque você vê a você acha que necessidade. você levou muita coisa. Porque assim, é muita coisa para sua casa, para o trabalho da igreja que você está fazendo. Mas quando nós descarregamos, passamos horas descarregando um caminhão, né? Porque nessa hora falta mão de obra. E os missionários, o bom da gente foi isso, irmão. Os missionários pegavam e eu tava. Eu tenho um problema no ombro, que eu caí de moto há anos atrás, aí me machucou muito, mas não tinha isso. Esquentava o motor. O pau quebrou lá de manhã lá. Então a O dia importância todo. das pessoas trabalhando aqui, cara, faz toda uma diferença. Então a gente sempre costuma dizer, quanto mais pessoas estarem envolvidas no projeto, num projeto como esse, desse tamanho, dessa magnitude, a gente consegue alcançar mais vidas, né, pastor Renato? O presbítero de Gaia, é bem lembrado o que ele fez, porque eu sei que num momento como esse, a gente vê a mão de Deus agindo, cuidando. O senhor foi muito feliz, cirúrgico numa frase, aquelas perguntas que as pessoas fazem, onde estava Deus diante de uma tragédia? Você falou, Deus está ali, ó. Deus está naquela cesta básica, Deus está naquela caixa de remédio, Deus está naquele galão de água. Na né? manifestação de cada atitude, de cada irmão. atitude. Isso a gente sabe, nós somos teólogos, não é um movimento panteísta ou nada desse tipo, não. Mas Deus estava na bondade ao amor ao No próximo. feito. No feito em si, porque pessoas que foram movidas de todas as Na partes. causa. Eu fiquei assim apaixonado pela Shirley e a Dani, as missionárias. Você tá louco. A Shirley entrava no meio de um abrigo e falava: meninas, olha, eu sou a Shirley, doida. Meninas, ó, vem aqui. Vem aqui, eu sou enfermeira em São Paulo, eu vim aqui para examinar as crianças. Quem tiver com criança enferma, e o pessoal vinha. E aí, quando vinha aquele pessoal, ela já via o responsável pelo abrigo, já tem alguma pessoa da saúde aqui. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa: nós montamos um time muito gostoso Pastor, de trabalhar você é muito. louco. E o time, pastor, que eu tô falando, que é aquele time que foi, mas tem um time que ficou. Eu vim aqui trazer algumas doações. Eu vi algumas senhoras dobrando aquelas roupas com amor, com carinho. Parece que algumas roupas o senhor chegou até a lavar. Levaram roupas para lavar. Foi. Chegou a ter na garagem da igreja 40 voluntários trabalhando, separando roupa, fazendo tudo. E muitas irmãs fizeram sacos e sacos de roupas. Falaram assim: eu vou levar para casa, vou lavar, vou dobrar, vou trazer prontinha. Mas isso é um trabalho, Renato, que só quem tem amor pela obra de Deus faz. Que é trabalhoso, pastor. Por que a pergunta é, por que tem muitas pessoas, muitos pastores que não conseguem se envolver num trabalho como esse? Será que é pelo trabalho? Pela dificuldade de fazer? Cara, é um trabalhoso. Eu acho que nós estamos vivendo um período, eu tenho pensado sobre isso, que a gente está se tornando uma igreja muito templista. Você encontra lá no Evangelho de Jesus, Mateus, os sinóticos, né, que são os evangelhos semelhantes, Marcos, Mateus e Lucas, fala no episódio que Jesus subiu ao monte e apareceu Elias e Moisés. Capítulo 17 de Mateus, né? Pastorzão, ele tá muito contente ali que ele queria fazer uma cabana. Vou fazer uma cabana. Ele queria ficar com aquela glória. Ele Quem não tava gosta da feliz com o que glória? ele já tinha visto. Quem não gosta de uma glória, a presença de Deus? Mas quando desceram do monte, trouxeram o pai trouxe um menino endemoniado para os discípulos e os discípulos não puderam curá-lo. A pergunta é, fazer o que no monte? Ver toda a manifestação daquela glória e no período que você desce, na hora de você fazer uso, como bem disse Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim.
Mas qual o propósito? Me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Ah, pastor, quando você está ali pregando o evangelho, a gente está entregando uma cesta básica, fazendo uma oração, falando do amor de Deus. Rio Grande do Sul, a gente observa pelas casas, é um estado bem além no que tange em termos econômico, empurra o PIB brasileiro, é um estado que você observa em termos de crescimento, mas infelizmente foi afetado, e você vê o Brasil todo, não só foi São Paulo. A gente na estrada aqui, mais de 1.100 quilômetros, quantos caminhões vindo de Minas Gerais, vindo de Goiás? Goiás, Brasília. E teve até uma experiência interessante lá no Inflávio, né? O dono, o empresário de lá, o Rafael, em dado momento, ele estava conversando com um casal bem vestido. Eu imaginei, né? Foram pessoas que vieram ajudar de alguma forma, fazer alguma doação, porque recebíamos doações de lugares diferentes. Um caminhão da Bahia, eu vim lá, o pessoal do Mato Grosso do Sul, eu via chegando lá as coisas. E esse casal estava aí, daqui a pouco esse casal saiu com marmitas, né? E ele falou: pastor, tá vendo esse moço aí, essa senhora? Eles muito bem vestidos, né, o casal. Pois é, eles estão na casa de um amigo, porque a casa deles, pastor, perdeu tudo, inundou. E esse homem tem uma transportadora. A transportadora inteira está debaixo d'água. Um amigo que está fora do Brasil emprestou a casa, eu acho que foi isso, emprestou a casa para eles, e eles estão lá, e eles vieram buscar marmita aqui para comer, porque não tem nenhum dinheiro para comer. Meu Deus do céu, pastor. Olha a situação. Você percebe que ficou todo mundo no mesmo nível, pastor? Quem tinha pouco, aqueles que tinham muito. Agora, uma coisa que eu vi o diferencial no povo gaúcho, olha, quando a gente estava fazendo as marmitas lá, fazendo não, a gente estava distribuindo, né, fechando direitinho, o pessoal já tinha na cozinha a equipe que fazia. Então, quando se estava fazendo isso, muitos que estavam trabalhando na Inflávio, eles tinham perdido a casa. Estavam na casa do parente. Sim. Rapaz, isso é fantástico. Você ter um prejuízo muito grande e não saber como vai começar a sua vida. Por exemplo, a Larissa, filha do pastor Jorge, a empresa dela estava debaixo da água. Então, assim, será que eu vou voltar a trabalhar? Será que eu ainda tenho um emprego? Não, e quando nós fomos entregar alguns colchões, não sei se você vai lembrar naquele apartamento. Da menina, né? Eu falei assim, a gente questiona, né? Eu falei, por que a gente vai entregar esse colchão aqui no apartamento? Aí apartamento de luxo. Apartamento de luxo, eu fiquei, será que tá tendo algum desvio aqui? Eu já, daqui meu, hoje em dia ia chamar pra conversa. Aí eu entendi que era a funcionária do Rafael, que morava em Matias Velho e perdeu toda a casa. Então a gente fala assim... E estava na casa de alguém. Na casa de alguém. Alguém cedeu o espaço. Então, pastorzão, essa movimentação que nós estávamos trabalhando, que eu acho que movimentou a igreja num todo mundo se sentindo útil, alguns puderam ir, nem todo mundo tem a condição de ir, pastor, e também há um custo também para levar todo mundo, precisa de carro para poder ir, e a gente observa que Deus tocou em pessoas. Quando nós acabamos indo, nós tivemos que alugar um carro, porque são 16 horas, não é qualquer carro que você aluga, e alugamos um carro que seja no mínimo compatível para esta viagem. Aí você vê Deus tocando em pessoas e falando, pastor, quanto que o senhor vai gastar para fazer a viagem, pastor? Porque uma grande preocupação nossa é destinar aquilo que está sendo recebido para causa própria, para causa específica. Sim. Olha, pastor, eu quero destinar esse valor aqui para ajudar nos gastos da viagem, que eu sei que é um gasto. Então você vê Deus tocando nas pessoas, pastor, para contribuir para o projeto. E o que mais me motivou, eu falei para os irmãos, foi essa movimentação de uma forma geral. Então tem muita igreja hoje que está de forma templista. Então toda a força que ela gasta é em prol do templo, quando na verdade a igreja precisa sair. Não é ficar no monte como Pedro, Tiago e João, quando na verdade desce e não consegue expulsar o demônio. E aí Jesus falou, até quando eu vou estar com vocês? Então a igreja, ela precisa ir. Como você observa, o senhor que é um homem apaixonado por Paulo aí, que oferece aí na FAB um curso de pós-graduação em Paulo. Pastor, Paulo é um homem extraordinário em termos de amor, de abertura de trabalho. Em 2 Coríntios capítulo 11, o que aquele homem padeceu por causa do evangelho, quando na verdade, qual a razão da existência da igreja, se não é para fazer a obra missionária, pastor? De a igreja aí... Engraçado, viu, Edgar, que eu conversando com pastores amigos, existem um grupo uma ideia teológica aqui no Brasil de
alguns grupos que não acreditam em obra social. Fica naquela 880, tem uns que faz demais e faz só o social e entra até na teologia social, e outros não fazem nada e criticam quem faz. Eu falei, rapaz, é sério que você vem com esse discurso comigo? Porque assim, numa situação como essa, eu lá tô querendo saber de ideologia, cara. Eu lá querendo questionar, que é a missão integral. Né? Missão integral da igreja. Eu lá estou me preocupando com isso, meu amigo. Eu sei que tem gente sofrendo lá e eu preciso fazer alguma coisa, sabe por quê? Talvez você não foi tocado, mas eu fui. E eu vou lhe dar um conselho. Olha, se você não está sentindo nada, quem está com problema e precisando de ajuda é você, viu? Foi o que eu falei para esse cidadão. Porque não é possível uma pessoa, uma igreja, e teve, olha, de todos esses que nos ajudaram, parceiros, empresários que não são crentes, viu? Ajudou demais. Empresas, funcionários fizeram rateio entre eles para poder, a empresa Sion aqui em São Paulo, para poder ajudar e mandar. Rapaz, você não tem noção quanta gente boa. E muitos pastores até hoje não me responderam o pedido de ajuda que eu mandei. Pastor, mas olha só a situação. Eu sempre tomo muito cuidado, pastor Silas, com uma coisa muito interessante. Eu sempre tomo muito cuidado para não condenar aquelas pessoas que não gostam do mesmo nicho que o meu. Mas uma causa dessa específica, um movimento como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, você mandar mensagem para algum pastor e o pastor nem responder a seu pedido de ajuda, ainda que ele responda que não consiga, cara, é preocupante, pastor. Porque a causa, cara... Olha, agora eu fui de uma segunda vez, vou fazer outro podcast com essa segunda vez, mas eu quero deixar para você que está nos ouvindo aqui, porque esse podcast ele está sendo gravado hoje, no dia 7 de junho, vai vir um segundo podcast com uma segunda turma que eu fui para lá, mas olha, não pense vocês que ajudaram, ou você até que não ajudou, que pode chegar esse podcast na sua mão, que as coisas lá já estão resolvidas. Acabou, né, pastor? Isso vai longe ainda, viu? Tem situações que eu cheguei e perguntei para pessoas, pessoas que entendem, falaram, esse solo está condenado, aqui não é possível fazer, porque vai virar pântano em alguns lugares e vai demorar muito tempo para aquilo voltar a ser cultivável, ou casas serem construídas em alguns lugares, porque são lugares de risco, que não vai ser possível pessoas morarem ali. Então, se você não fez nada, meu amigo, faça alguma coisa. E você, cristão, em nome de Jesus, se você não se importou com essa causa, pelo menos ore, porque missões se faz de 3 formas: com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos que contribuem. Então, em nome de Jesus, se você não tem coragem de ir, porque a maioria não tem mesmo, isso é uma verdade. Eu, nessa segunda vinda, pastor, eu saí de lá, acordamos 3 da manhã, 4 da manhã eu já estava na freeway, saindo pela freeway. Eu sentia o cheiro de cadáver, né, no ar. Eu andando com o carro com 100 km por hora. Só quem vai para ter a noção. A gente sentia o cheiro de cadáver no ar. Então, se você acha que aquilo lá é brincadeira, pelo menos em nome de Jesus, ore ou procure pessoas que estão fazendo um trabalho como isso e ajude financeiramente de alguma forma. Porque não é possível não fazer Eu nada. acho que também vale ressaltar isso, pastor, essa colocação sua do financeiro, né? Aproximadamente 800 marmitas por dia, né, pastor? Teve dia que foi 800 marmitas. 800 marmitas por dia. Cara, o quanto que a gente não gastou ali com a ajuda de vocês, com mistura, descartáveis, né, pastor? E lembrando que 800 marmitas é 800 pessoas, e o estado de Rio Grande do Sul é muito grande. Então nós estávamos em um local específico ajudando um grupo de pessoas e os outros. Teve um local que a gente nem conseguiu chegar, pastor. É muita gente, foi quase 70 mil pessoas, né, que foram atingidas nisso aí, não foi? Atingidas foram milhões de pessoas. De pessoas ali, né? Então, quase 3 milhões o estado, se eu não me engano. Então tinha mais de 1 milhão de pessoas atingidas. Que tinha sido, né? Foi quase 90% dos estados ali. Né? É verdade, porque o estado tinha 397 municípios, acho que foi isso. O estado do Rio Grande do Sul, é 397 ou é 497? Eu acho que é 397 municípios. Dos 397 municípios, a última estatística que eu vi, 353 municípios do estado foram atingidos. Muita coisa. É muita gente. Ou seja, teve milhões de pessoas ali que foi atingida de forma direta e indireta, e desabrigados tinha muita gente. Todo abrigo que a gente foi... Lotado de gente. E é engraçado que a gente chegava nos abrigos, as pessoas botavam uma caixinha de papelão com as roupas e ali era a casa da pessoa.
E nesses lugares, você que é missionário aí, ó, você tinha que pedir até autorização para entrar. Eu falei, eu posso entrar na sua casa? Quer dizer, é uma casa virtual, né? Uma casa com respeito, o cara perdeu tudo. Tá ele e a família dele ali, você tem que respeitar o lugar, você tem que entender que o homem já tá... O homem é bicho orgulhoso, né, pastor? Já estava machucado. Já estava machucado. Eu posso entrar na sua casa? Eu falei, por gentileza, entra aí. O senhor estava com um propósito, um projeto muito dentro do coração nessa primeira ida, que era fazer aquelas reforma nas casas, né? Foi para levar uma equipe com eletricista, porque, pastor, depois que essa água baixar, eletrodomésticos vão se perder quase tudo, né? E a gente com aquele... eu me lembro que nós estávamos na igreja já tentando criar lá um projeto no Rio Grande do Sul, que nós temos aqui amigos também, dono de vassouras, né? Vassouras, rodos, de a gente criar uma carga, de levar um grupo de pessoas para ajudar nessa limpeza, de reconstrução da casa. A gente chega lá, a gente se sente tão útil, pastor. Como é bom trabalhar. Como tem aquela frase, né? O crente que não trabalha dá o quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Não, e pegar esses da igreja que só tá dando trabalho para nós e levar tudo. Levar tudo. Mas aí e batizar naquela água lá de Canoas. Ô pastor, mas uma coisa importante também. A equipe que foi uma equipe muito alinhada num propósito. Todo mundo ali, eu estava debaixo, ainda sendo líder de uma comunidade, mas o respeito e o temor que eu tenho pela tua pessoa é muito grande. Isso é uma referência para mim. Então eu fui ali submisso mesmo às suas orientações, às suas diretrizes. E foi muito bom, porque você via todo mundo alinhado com o mesmo propósito. Pastor, que time maravilhoso, né? O nosso coração é de servo, todo né? mundo no mesmo espírito, não, né, cara? É de servo. Se fosse para fazer aquilo, irmão, mas ia fazer. Tem que pegar aquele lixo ali, acabou. A gente ia fazer, pastor. Entendeu? Vamos trabalhar. Tem que ajudar na cozinha ali, tem que ajudar na cozinha. Então, acabou. Tem que servir a marmita ali, tem que servir. Acabou. Aquele primeiro dia descarregamos aquele caminhão lá, meu. Esse negócio de... eu até voltei do Rio Grande do Sul e falei para a igreja, eu falei, duas profissões, que eu tenho várias profissões, né? Eu trabalhei muito na vida. Eu falei, arrumei duas profissões. Aí, qual foi, pastor? Descarregador do caminhão de água mineral. Fiquei bom nisso. E a segunda foi o maior fechador de marmita do Rio Grande do Sul, fui eu. Meu Deus do céu. Fechando marmita rapidinho ali, eu fiquei bom nisso. Era água que não acabava mais. Tá acabando, tá não. E parece que as marmitas davam filho, né? Que eu falei, não acabou isso, não. Meu Deus. Pastor, eu queria também aproveitar o ensejo, por mais que nós estamos falando aqui, né, todos pelo Rio Grande do Sul, mas eu quero fazer um apelo aos evangélicos. Porque os evangélicos entendem e a gente precisa ser muito feliz nas nossas falas. Uma, porque o cristianismo, pastor, o senhor sabe que ele é exclusivista. Como nós somos cristãos, a gente parte da premissa que nós estamos certos e os demais estão errados. Ponto pacífico. A gente já tem que começar no debate assim. E se a minha fala, automaticamente, eu vou ser condenado pelos lacradores, eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. Em 2015, nós fizemos um trabalho acadêmico lá no seminário para a cadeira de gestão eclesiástica, e nós precisaríamos escolher um estado do país composto por 27 estados, o que me motivou a escolher o Rio Grande do Sul, mais a capital Porto Alegre, foi a justificativa foi o menor índice de evangélicos no nosso país. Então há um apelo para os cristãos também de evangelizar o povo gaúcho. Precisam também ser alcançados. Quando você estuda a história da igreja, você observa que os jesuítas tiveram um papel importante ali na colonização, né, trazendo uma ideia aquela herança católica, a contra-reforma que está acontecendo. Então, há uma necessidade de o povo evangélico alcançar também ali. Eu fui, pastor, esse é um desejo como líder de um trabalho, de implantar uma igreja em cada estado do país. E eu fiquei apaixonado, que vontade de poder, como disse o Maxwell no livro 360, o líder 360, que tem gente tão apaixonada por trabalhar, que ele abre mão da liderança maior para poder estar no bastidor. Porque é gostoso, porque hoje o senhor como pastor, presidente da FAB, presidente da Batista... E como que o senhor vai estar nos evangelismos todo dia? Você não consegue, o senhor tem que produzir, como bem escrito está em Atos capítulo de número 6, que o pastor tem que perseverar no quê? Não é na doutrina e na oração? Então, às vezes é tanta demanda para um pastor, mas a gente ama estar num culto numa casa. Deus usou a sua vida de forma... Quando o senhor fez o apelo, não foi nem apelo particularmente, eu me lembrei do sermão de Pedro, que quando Pedro pregou, o povo falou, Pedro, o que nós vamos fazer agora? É só se arrepender.
E o senhor tava encharcado aquele dia, pastor? O que o senhor tava? Tava pingando óleo. Meu Deus do céu. Foi muito forte. Então, Foi é lindo. porque no último dia, para os irmãos que estão nos assistindo, eles fizeram um churrasco de despedida e nos convidaram para jantar. E não existe churrasco para crente, existe culto, né? Meu? Você chegou. É uma raça mais doida do mundo, que faz culto até em churrasco. Então nós chegamos na casa de um irmão, o irmão fez um churrasco maravilhoso, a galera do Renato já pegou o violão, e com o violão faltando 2 cordas, Emendamos. o violão faltando 2 cordas foi, eu acho que nem diante do trono conseguiu fazer aquela Mas música. eu só quero fazer um adendo aqui. Quando nós chegamos lá, o pastor furou o pneu do carro. Irmãos, não tem como furar o pneu daquele carro na onde o senhor furou. Daquele jeito. Aquele pneu Rasgou o pneu. rasgou o pneu do carro do pastor, que nem não é manchão que fala, vulcanizar, não deu pra vulcanizar. Não deu, vai. Não deu pra vulcanizar. E aí, naquela hora, o nosso aqui, o missionário, chama de missionário velho, né? Eles disseram assim, ele e o Rodrigo, falou, pastor, me dá a chave do carro, porque eu vi ali que automaticamente o semblante cai, aquela E a preocupação. gente ia sair de madrugada, né? A gente ia sair de madrugada pra voltar, preocupado com o pneu do carro, como vamos andar sem step. E os meninos falaram, me dá o carro aqui que nós vamos ali, pastor, arrumar. Eu falei, aguarda um pouco aqui que tem algum mistério dentro deste lugar. Pastor, que presença de Deus. Quando a gente vê... Foi assim, foi um restaurar de Deus. Foi uma viagem com muito propósito, pastor. De ver a gente poder ajudar pessoas, de contribuir num momento tão difícil, de estar ali presente, de saber quantas pessoas chegaram. Pastor, eu tô mandando essa doação porque eu sei que vai chegar. Então isso foi legal de a gente fazer essa prestação de conta. As pessoas... Às vezes você vai até prestar uma conta, pastor, não precisa não. A gente confia na sua idoneidade, Olha, né? Renato, conversando com o Samuel hoje, eu falei até com ele, tem pessoas que nessa tragédia do Rio Grande do Sul sumiram. Quer dizer, pessoas que estavam na mídia, desapareceram, políticos que nem sabem onde anda até hoje. E tem pessoas que entraram nesse trabalho do Rio Grande do Sul e saíram como gigantes. Você é louco. Até pessoas que já faziam trabalho de mídia, tem... Ou, por exemplo, o Pablo Massal, que Nossa, a gente tem que exaltar, eu nunca segui ele, mas depois admirei o cara. Mas depois desse cara, eu tô admirando. Teve gente que saiu gigante. Teve pastor que se excusou, se escondeu. Você pequenou, né, diante da situação. E teve pessoas como nós que não sai grande, mas sai com experiência, uma bagagem. Foram muitos voluntários. Sabe, o coração queimando para fazer. Eu voltei tão agoniado de lá que eu reuni a igreja, e hoje vai ter uma reunião daqui a pouco, né, com todos os evangelistas da igreja, e eu convoquei, quer saber? Não é só com evangelista não, eu falei, toda a igreja batista, plenitude de Deus. Eu quero uma reunião, quem quiser evangelizar comigo, vai ter um evangelismo aqui no bairro Intelectual. Tal dia, assim, vem para reunião hoje que eu quero conversar com vocês, que tem a Coab, que abriu para nós aí 140 crianças para a gente fazer um trabalho social. Se são 140 crianças, são 140 famílias que a gente vai alcançar para Jesus. E aí, irmãos, você volta como gigante. Nós estamos entusiasmados. Você volta assim, com o coração uma grande queimando. Batalha, você fala... Quando a gente colocou no coração de ir, pastor, quando a gente conversou com o pastor Renato, tivemos uma reunião, e como o pastor Renato disse, a preocupação daqui também, a comunidade não tem esse tiro muito longo em termos financeiros, mas a todo momento a gente viu a disponibilidade em querer fazer o projeto, cara. E aí eu falei, né, pastor, a gente vai, eu só não sei como, a gente vai pro projeto. E a gente foi, cara, e Deus nos honrando em cada passo que a gente dava. E eu voltei muito maravilhado, eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, a cada passo que a gente deu nessa viagem, você viu a mão de Deus, pastor. Parece que era Deus confirmando o trabalho, sabe? Eu, particularmente, nunca tive uma experiência igual ou semelhante, pastor. É a primeira vez que eu tenho essa experiência da igreja enviar a gente para um projeto como esse. Eu acredito que eu tenho me descoberto em projetos sociais como esse. Acho que eu tenho essa ideia da vocação mais para esse lado. O próprio pastor me incentiva muito. Mas, cara, só de você for lá, você ter essa experiência, a gente voltou daquele jeito, estamos entusiasmados para trabalhar, pastor. E eu vou contar uma história para você. Eu conheci um pastor no interior da Bahia que passou pela igreja dele, o pessoal do Missões Horizontes, e fez um desafio para a igreja para manter um missionário. O pastor queria tanto manter um missionário, mas a igreja não tinha finanças para isso. Mas o Senhor falou ao seu coração, faça esse voto que você vai cumprir. Sabe quanto essa igrejinha que não conseguia manter nenhum missionário mantém hoje? 18 missionários no campo. E pensa. Então, assim, você, pastor, que se escusou, se escondeu, continua. A Bíblia fala muito bem de pessoas assim, sabe? Os covardes vão embora.
covardes de Gideões vão embora, os covardes do Apocalipse vão embora. Vai embora, irmão, se esconde. Deus não precisa de muito, né, pastor? Você observa, isso é por causa de uma coisa. Quando a graça de Deus é concedida, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, Deus concedeu graça às igrejas da Macedônia, que em extrema pobreza abundou em generosidade, dando acima das suas posses. Aí você olha para a cidade de Corinto, querendo se não ajudar ali o ministério de Paulo. Pelo contrário, né? Cobrava tanto Paulo que ele chegava a se explicar, dizendo que os apóstolos podem ter irmãs que o servem e eu abri mão de tudo isso. Paulo tem que fazer tenda, enquanto a igreja de Filipos, a menor da Macedônia, capítulo 4, versículo 10, foi quem mais ajudou. Mandou ajuda. Então, mas aí uma coisa importante, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, eu fico feliz porque a graça de Deus tem nos alcançado, pastor. A gente está com aquela sensibilidade em ouvir a voz de Deus, de engajar a igreja. Eu estou lá no núcleo da FAB, inclusive eu convido você para se matricular num curso da FAB, aí entra aí na... Como que tá o Instagram da FAB aqui? Teologia FAB, né, Samuel? Teologia FAB, tem muito material bom, curso base de teologia, curso médio avançado em teologia, bacharel em teologia, pós-graduação. Agora no segundo semestre nós teremos um curso de missões, viu? Pastor, missões, psicologia pastoral. Então nós temos muito material bom. E eu falo a verdade, irmãos, é um dos melhores cursos do país. E eu falo isso porque a maioria dos cursos, às vezes, eles não têm livro próprio, eles não têm acompanhamento para aluno, material para aluno. Só para você ter uma ideia, pastor Renato, o nosso curso básico tem mais de 3.000 slides, fora os livros de ajuda. Slides ilustrados para a ajuda dos nossos alunos. Estudar aqui, ó. Estudar em tablet, em televisão, em computador. Quer dizer, é algo que nós pensamos para que os alunos tivessem suporte e pudessem estudar em qualquer lugar. Eu não estou com um livro aqui não, mas ele tem um slide que tem um conteúdo, um slide ilustrado que ele pode estudar. E o maior centro missionário, pastor, essa escola de teologia. Porque hoje um missionário, ele não quer ser teólogo. Mas Paulo foi teólogo e missionário. É isso que eu não entendo. Não dá pra compreender. Não, e quando você vê a igreja... Que as pessoas desassociam a teologia da missão. E desassocia a teologia de unção, teologia de avivamento. Eu não consigo entender. Como, né, pastor? Atos capítulo 13, né? A igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores. E jejuando e orando, disse o Espírito Santo, separai-me Saulo e Barnabé. Profeta, doutor, jejuando e orando, o Espírito Santo falando. Quer dizer... E eu citei aí da questão do núcleo. Um jovem falou, pastor, eu tenho conversado com o meu pastor, que eu estava vendo, vocês fizeram um drive-tour de oração, nós fizemos um drive-tour, que eu vi que o pastor também fez aqui, entrando dentro dos ônibus, orando pelos lixeiros, orando por todo mundo. Coletor de lixo. E tem gente, pastor, querendo trabalhar. Mas você sabia, pastor, que tem pastores que não deixam o membro sem fazer nada de obra missionária. Pastor, eu posso fazer um culto lá? Não pode fazer culto lá. Eu posso fazer uma visita? Não pode. Você pode trabalhar? Vamos fazer um evangelismo? Não dá. Porque não é uma igreja, é um clube. Que preocupante. Não, a tríplice missão da igreja, você falou há pouco. Diante de Deus, adoração, diante do próprio membro, edificação, treinamento, capacitação. Para quê? Para o mundo ser evangelizado e ganho para Jesus, porque essa é a nossa missão como igreja. Eu sempre tenho dito lá e falo para os meus. Se a gente fazer como fez os apóstolos, a igreja primitiva, capítulo de número 8 de Atos, que Deus disse, Jesus falou, vocês têm que ser testemunha. Vocês começam em Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, depois vocês vão para Samaria, depois vocês vão para o confim da terra. Mas eles ficaram muito presos em Jerusalém. Então falou, calma aí. Atos 1:8 fala isso. Minha perseguição, vou pegar vocês. Já que vocês não querem sair... Solta o meu pitbull, Saulo. Eu ia falar isso agora. Solta o pitbull, Saulo. Vamos ver se não sai. Saulo, pega. Não, aí é muito fácil querer chegar em Samaria depois que você vê lá o Felipe, que foi para Samaria e viram que lá receberam a palavra. Aí os apóstolos acabaram descendo para ver toda aquela manifestação da graça de Deus. Mas tem que ter uns loucos desbravadores. Tem que ter alguém que prega. Quando você observa Paulo chegando em Éfeso, capítulo 19, a conversão foi tão grande, pastor,
que você vê as pessoas queimando todos aqueles livros, trazendo em praça pública, e Paulo em Éfeso escrevendo uma carta para Corinto, ele disse, eu vou ficar em Éfeso, porque uma grande porta ia ficar, isso me abriu, mas há muitos adversários. E você vê Paulo ensinando pelas casas, publicamente, e quando Paulo sai, ele fala, agora eu tô livre. Eu tô livre. Olha, eu muitos anos atrás eu peguei uma estatística, estava lendo um dos documentos, livros de Josué Irion, um missionário brasileiro que morava nos Estados Unidos, falava muito da Disney naquela época. E ele falou que no Novo Testamento era mais ou menos um missionário para cada 256 mil pessoas. Se você pegar os missionários que tinha na Bíblia, hoje nós temos entre católicos, entre ortodoxos e entre protestantes, você tem 3 bilhões de pessoas, Renato. É muita gente. Ou seja, muita gente. Você não precisa ganhar 256 mil pessoas, eu estou falando de cristianismo em si. Mas se você pegar só os protestantes, se fosse o nosso papel apenas falar de Jesus, nós só precisávamos ganhar mais 7. Não mais 256 mil. Isso e mesmo. por que a gente não faz? Será que a igreja não deixou de ser igreja? É porque muitas comunidades, elas estão muito confortáveis, sabe o quê? Estruturou, construiu. Os líderes estão muito bem, obrigado. Eu tenho líder até com jatinho particular. Esses dias eu vi, eu acho que é um descaso muito grande. E essa mesma igreja que fez isso, eu não vi se manifestar nessa crise. O cidadão falou assim, olha, eu estava com minha família, falei, vamos almoçar nos Estados Unidos? Aí pegou meu jatinho e foi. É sério, irmão? Você acha que um jatinho pro cara... Renato, se fosse assim, vamos evangelizar em tal lugar, mas... ele teve a coragem, você vê que não existe mais ética nenhuma. De falar sobre isso. Pegar o jatinho aqui no Brasil e ir almoçar nos Estados Unidos e ter orgulho de falar. Devia ter vergonha de falar isso, meu amigo. Sim, sim. Você devia ter vergonha de falar isso. Porque um negócio como esse custa mais de 100 mil reais. Só para fazer isso. E uma pessoa dessa não investe 100 mil reais em missões nem a pau. Não investe. Pastor, eu tenho observado, tem algumas pessoas que eu gosto muito sobre essa ideia da missão. E os lugares, às vezes, que mais crescem nos dias de hoje são as igrejas que investem nesse tipo de trabalho. Tem um pastor que eu gosto muito, que eu sigo ele, mas ele diz que não há mágica, não há segredo. Ele diz que 70% do que ele recolhe na comunidade, ele investe em missões, e ele trabalha com 30%. Consequentemente, a cada 3 meses ou 6 meses que há o discipulado na igreja deles, eles apresentam centenas de pessoas. Eu falei esses dias que eu estava discipulando 70 pessoas no domingo, 70 novos membros na igreja. É um discipulado no domingo, 17 horas. Tinha 70 pessoas na sala sendo discipuladas para ser novos membros. O cara falou, rapaz, não é possível. Eu falei, não é possível por quê? Não é possível para tu que tá morto. Tá entendendo, pastor? Mas para uma igreja viva, que é pujante, uma igreja que respira Jesus, que você sente a presença, que prega a palavra, que ora e que é um organismo vivo do Deus. Isso é 70 é pouco, meu amigo. 60 é pouco, né, pastor? Pastor, eu estamos caminhando para 4 anos, estamos com 200 membros. Eu estou em 250 cadeiras, eu falei, quarta-feira na oração, vou comprar mais 50, vou colocar mais 50 aqui, 300 cadeiras dentro da igreja. Então eu tenho visto a mão de Deus. Eu ofereci um seminário lá. Eu acho que quem causa um grande desserviço também para essa área da evangelização é o movimento neopentecostal. Porque o movimento neopentecostal, ele promove atrativos para a pessoa vir para a igreja, deixando que a igreja faça o seu papel, que é ir atrás desse perdido. Então lá na nossa comunidade, pastor, lá não tem culto da vitória, não tem culto não sei do que, culto do imediato, não. É culto. Se o culto não for suficiente para te atrair, não tem o que fazer. Então, hoje se cria muitas coisas para atrair essas pessoas à igreja, métodos carnais para atrair essas pessoas, depois você precisa de métodos carnais para essas pessoas permanecer dentro da igreja. Então, a palavra tem que ser suficiente. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Hernandes Dias Lopes fala uma coisa muito significativa, que o pastor não pode se render ao pragmatismo. Não é o que é certo, é o que está funcionando. E às vezes o que funciona não é o que é certo. Um exemplo, Deus falou para Moisés, fala para a rocha e ela sairá água. E Moisés feriu a rocha, saiu água? Saiu. Sim, funcionou?
funcionou, mas não não era era o do... correto. E a conta depois? A conta chegou. A conta chegou, custou caro para ele. Então tem muitos hoje, pastores, aí que eu tô falando que não dá para desassociar a teologia de missão. Por que eu faço missão? Por que eu entrego? A Bíblia regulamenta até a ajuda humanitária. Quando você olha Paulo escrevendo para um pastor jovem, Timóteo, capítulo 5, querendo sobrecarregar a igreja para ajudar as viúvas, e Paulo falou, calma aí. A responsabilidade de ajudar as viúvas é primeiramente da casa. Porque aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Então, olha como interessante. Então, não é assim sair ajudando. Ele tem que saber ajudar. Tem que saber ajudar. Como Quem ajudar, ajudar, aonde ajudar e como ajudar, né, pastor? Então, todos pelo Rio Grande do Sul foi uma experiência maravilhosa para nós, viu, Edgar? Eu fico maravilhado por tua vida e sei que esse é o início do que Deus tem para você, viu? Obrigado, pastor. Teve um outro missionário, mais dois estavam com você, né? Rodrigo, É né? o diácono Rodrigo e o evangelista Renilson. O diácono Rodrigo, eu apaixonei por aquele homem, uma bênção de Deus. E ele é evangelista, o Renilson? Evangelista Renilson, ó, Deus te abençoe, cara, você é 10, viu? Então, uma galera boa da Fonte Bíblica Ágape, você que é aí de Embu das Artes, visita a igreja do pastor Renato, com certeza você vai ser muito bem acolhido e vai crescer muito. Esses dias só uma experiência sobre essa questão de pessoas dificultarem, enquanto uns dificultam a gente pregar o evangelho fazendo todo tipo de atrocidade na igreja, atraindo, né, do jeito que o povo quer. Eu ouvi uma conversa do irmão, falou, rapaz, fulano tá na tua igreja lá, e ele falou que o negócio até para ser membro é difícil, viu? Eu falei, como assim? Ele falou, oxe, ele era presbítero de uma igreja aí, ele foi para lá e ele achou que, não, você falou, discipulado. Ele falou, mas eu sou presbítero, tá, beleza, discipulado. Mas eu já sou não sei quanto tempo. Falou, discipulado, e o cara tá discipulado 4 meses, discipulando. E ele falou, rapaz, eu nunca vi um negócio daquele. 4 meses discipulando para ver se o cara vai ser membro da igreja. Não é para ver se vai ser, para ver se ele se encaixa no dentro do projeto. Porque assim, a ideia nossa é ter pessoas compromissadas com o reino. Então eu posso diminuir em termos de crescer mais lentamente, mas ela cresce sólido. E essa pessoa, quando decide se membrar na igreja, ela sabe onde ela está se metendo, sabe? Não, é uma igreja comprometida, é uma igreja que ama a família, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que não negocia o evangelho, e ela dá tempo, nesses 4 meses de discipulado, de falar assim, eu vou cair fora, eu vou para uma qualquer aí, porque vai ser mais fácil, eu vou chegar lá como quase Deus, né? E vou chegar com títulos e mais títulos, porque lá o cara cresce de fato e vive o evangelho, ou ele não consegue, né, romper. E as igrejas não estão fazendo, pastor, mais filtro. Não estão fazendo mais filtro nenhum, por isso que nós estamos aqui falando todos pelo Rio Grande do Sul, uma experiência que foi maravilhosa. Eu saí de lá, eu precisava ter essa experiência. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que foi você que me impulsionou aí, que até então eu não ia. Não ia. Porque falei, legal, a experiência nunca para nós, né? É que a nossa dificuldade é que nós tem 2 bacuri ali, 2 pequenininhos, e dificulta muito a minha esposa, né? A mulher é mais um coração para os filhos, né? Vou deixar com quem? Eu falei, manda no grupo da igreja lá ver com quem vai ficar. Vai ser, todo ano por uma semana. Por uma semana. E eu queria ela comigo, ela também queria ir, mas eu fui lá contribuir com alguma coisa, que sempre alguém pode contribuir de alguma forma, e eu que saí de lá ajudado, sabe, e me impulsionou. Eu acredito, pastor, que houve um divisor de águas. O meu coração é outro, eu já tinha uma paixão, e quem conhece, eu não posso falar quem eu sou. Quem me acompanha, quem me segue, pode falar quem eu sou. Eu já tinha uma paixão para essa área, e eu saí mais apaixonado. Inclusive, nós já vamos fazer um convite pro pastor que a gente vai para Amazonas. Falam lá que come miolo de macaco. Eu não sei se eu vou conseguir comer, mas... Já fica aqui eu vou levar o Samuel, que vai estar recém-casado. Eu vou comer o miolinho de macaco lá. Se tiver bem temperado, depende, um sazãozinho por cima lá, um coentrozinho. Vamos trabalhar assim. Faz o seguinte, eu vou comer, depois vocês me falam o que é. E vamos trabalhar nessa aliança, pastor. Eu sei que o senhor é responsável pela sua comunidade. A sua comunidade é uma igreja organizada que tem as suas responsabilidades, como a minha também tem lá. E eu creio que dá para unir no que for preciso. Eu não sei se o senhor já vai lançar aí o Dia da Teologia, não sei se vai falar alguma coisa. O Teologia Day, vai ter a Teologia Day agora no mês que vem. Se eu não me engano, dia 15 de junho, mas eu vou divulgar direitinho lá. E um dos palestrantes vai ser o professor Renato,
que vamos falar justamente sobre missões, né? Missões na prática, a igreja fora da igreja. Top. Essa é a questão, sabe? E essa experiência da Amazonas pode agregar muito. E olha, Edgar, as últimas considerações, deixar a palavra aí para esse povo, para esses irmãos que ajudaram esse povo do Rio Grande do Sul. Pessoal, aqui eu não posso deixar de agradecer as pessoas, principalmente da nossa comunidade, pastor. Desde o primeiro momento, né, pastor Renato, que a gente acha que lançou o projeto, as pessoas se comprometeram com o projeto, movimentamos toda a igreja. É por isso que a gente conseguiu um alcance enorme em doações, isso foi maravilhoso. Então, eu queria agradecer principalmente as pessoas da comunidade que trabalharam para isso, as pessoas também que não são cristãs, mas que de alguma forma também colaborou para que esse projeto acontecesse. E eu acho que vale salientar, pastor, toda vez que houver, porque eu acredito que essa não foi a primeira e nem será a última, mas acho que tem que ficar ressalva para nós, principalmente os cristãos, começar a se envolver mais nessa prática, mais em projetos como esse, pastor. Quanto mais pessoas vêm para essa causa trabalhar nisso, o alcance ao número de pessoas, consequentemente, também é maravilhoso. Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, pastor. Foi maravilhoso estar com o senhor, com a pastora lá. A pastora Cida me contou um pouco da história do nascimento desse menino. E eu sou... Samuel que nasce no campo missionário. Ela contou para mim. E eu sou fã de quem começa a construir algo na vida, mas tem uma história por detrás. Eu gosto muito de escutar a história, porque me impulsiona. E eu sou um menino ainda na fé, tenho só 10 anos que eu me converti. Tenho aprendido muito por onde eu passei, principalmente com o meu pastor Renato. E eu tenho aprendido muito. Mas eu gosto de escutar uma história de pessoas assim, porque você olha para trás e vê o quanto a gente conseguiu evoluir nessa história. Então, quero agradecer ao senhor também por essa viagem e teremos mais oportunidades, se Deus quiser, assim permitir. Eu acho que é só o início. Grande é a bênção, como o senhor falou. Renato, e você? Vai mais uma vez? Você falou que vai arrumar um ônibus aí para pastor, eu lancei aquele desafio lá, né, com as igrejas que a gente acabou entregando alguma coisa, contribuindo, gerando amizades. Então o nosso desejo é levar a nossa comunidade, alugar uns 2 ônibus, um ônibus e passar um final de semana lá, evangelizando e fazendo aquele culto de ação de graças, né? Eu tenho esse desejo. Eu quero encerrar aqui a minha participação, quero fazer a leitura de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, eu louvo a Deus por essa experiência que eu tive lá, o Senhor me proporcionou pela tua vida, de um trabalho tão sério que um pastor faz. Conhecemos um pastor sério também, que é o pastor Jorge, que está ali com uma comunidade também, fazendo uma grande obra para o Senhor. E a nossa comunidade que patrocina todo esse projeto. Quando eu vi a nossa comunidade batendo porta a porta, pedindo um alimento para doar para o Rio Grande do Sul, a gente movimenta toda a comunidade. Então, veio ajuda de todas as formas. A gente só está no início, pastorzão. O povo está falando que eu estou ficando careca, né? Mas eu não acho que eu estou ficando careca. Mas eu tenho muita disposição. Deus me deu a oportunidade de na Covid não ir. Eu quase fui na Covid. E eu falei, se o Senhor me dá mais essa oportunidade, Senhor, eu vou gastar toda a minha vida para o Senhor. Então, enquanto eu viver, como disse Paulo lá no Areópago, né, capítulo 17 de Atos, nele nós nos movemos, nós existimos e nós vivemos. Então eu agradeço essa oportunidade e continue contribuindo. O Senhor foi muito feliz que disse... No início todo mundo quer ajudar, mas há um processo, haverá um processo muito longo ainda, né? E vai precisar de ajuda. Então eu acredito que vai ser colocado aqui nesse vídeo o Pix da igreja, porque uma igreja se movimenta, os irmãos fazem doações para o Rio Grande do Sul, mas o pastor aqui, durante esses dias, dando almoço, dando café da manhã, dando janta para todos os voluntários, há um gasto, pastor, para isso. Quando a gente vai levar, o caminhão foi quase em torno de R$3.000, com tudo para ir e voltar, né? E isso só de combustível, o caminhão que a gente conseguiu emprestado. Mas imagina, se fosse pagar uma carga mesmo, era muito. Era muita coisa. Então, ajuda é importante. Você semear na igreja, tem um Pix da igreja, eu acredito que vai colocar aí na descrição do vídeo, para que você continue semeando, irmãos. Porque o Senhor tem nos dado, para isso, para fazer o bem. Então, essas riquezas que o Senhor nos dá, é para a gente contribuir. Cada um dá segundo a sua prosperidade. É a maneira mais justa. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. E a obra do Senhor é feita. Então fica aí, eu agradeço a cada parceiro que contribuiu muito. Depois nós vamos colocar as considerações aí daqueles que apoiaram essa nossa ida, primeira ida ao Rio Grande do Sul.
Vou fazer um próximo podcast com a segunda ida nossa. Inclusive vai sair um documentário nosso daqui a pouco sobre essa segunda ida do Rio Grande do Sul. Agradeço muito à Igreja Fonte Bíblica Ágape, ali em Budas Artes, pastor Renato, sua equipe e todos os irmãos da igreja lá que ajudaram de alguma forma, irmãos. Até você que ajudou orando, foi muito importante essa oração, você não tem noção. A Igreja Batista Plenitude de Deus, o qual eu sou pastor com muita honra, muita alegria. Ao grupo de obreiros maravilhosos que me ajudou. A missionária Sheila, a missionária Dani, que foram 2 enfermeiras que foram conosco na primeira ida. O presbítero, o evangelista Renilson e o diácono Rodrigo. Também 2 missionários fantásticos, irmãos de Deus, assim, que foram conosco essa primeira ida. Que Deus abençoe cada um, você da igreja, aqui a nossa Igreja Batista, você membro aqui do outro também. Deus abençoe cada ministério da igreja que contribuiu com esta causa. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Posso te fazer um pedido, pastor? Claro. O senhor tem 2 missionárias, a Sheila e a Dani. Você não quer mandar uma para a Fonte Bíblica, não? Não. Não. Tem 2 problemas nessa vida, pastor. Um é o meu, o outro é o seu. Esse é o seu, arrumar missionário. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe.